Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e é louvável, né? São louváveis as oportunidades que nós temos de falar desse Deus, do amor de um Deus que é grandioso, maravilhoso e também maravilhosas são as mensagens que o Senhor ele tem nos dado, queridos. Há alguns dias nós temos meditado em um trechinho bem conhecido da palavra e Deus ele tem proporcionado momentos onde é grande aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações e eu gostaria de dividir com vocês. A palavra do Senhor conta e narra a história de quando Jesus ele está com os discípulos fazendo a vontade de Deus. Eles estão pregando, pessoas estão sendo alcançadas, curadas. Só que em determinado momento Jesus ele ordena aos discípulos para que eles possam ir para o outro lado da onde eles estavam. Então eles sobem no barco, Jesus ali sobe com eles. É até curioso ver que algumas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus sobem em outros barcos e seguem Jesus ali nessa travessia. Amados, a palavra diz então que no meio desse trajeto um vento e uma tempestade assola o barco em que os discípulos estavam, mas Jesus, a Bíblia diz que assim como ele era humano, né, se fez homem como nós, ele sentia o cansaço, sentia ali a necessidade, né, o corpo dele sentiu que o momento era para ele descansar, ele aproveita então da oportunidade e deita sobre uma almofada. Eu até já trouxe um trechinho dessa mensagem aqui em uma outra oportunidade. E a Bíblia diz assim que nesse momento os discípulos eles entram em desespero, porque eles veem então que a situação era muito complicada, era bem crítica. E é curioso a gente olhar e ver que quando Jesus ele escolhe e chama os discípulos ali um a um, dentre eles está Pedro, né? Existem outros ali também que eram pescadores, mas eu gosto muito da vida de Pedro, da história de Pedro. Pedro era um homem que ele não era leigo quando o assunto era o mar. Ele era um pescador experiente, então sendo assim ele era um homem que sabia, né, navegar, sabia ali estar em cima de um barco, colocar o barco na água. Ele tinha experiência em toda essa situação. Agora imagine você que para Pedro ele despertar e chamar o Senhor é porque a situação realmente já tinha saído do controle. Né? Existem coisas na nossa vida que nós conseguimos resolver, nós conseguimos solucionar e algumas outras que nós perdemos o controle ou não, né, temos ali a solução, a gente corre e busca em Deus, busca em outras pessoas. Então veja que Pedro, quando ele se depara com a situação onde ele vê que o barco ia afundar, ele chama por Jesus. E eu fiz aqui, né, fui anotando durante essa semana, até tive oportunidade de trazer um trechinho dessa mensagem na igreja, porque os discípulos ali, eles conheciam Jesus que curava. Se você for ler a Bíblia em alguns capítulos anteriores, Jesus ele cura um leproso, Jesus ele visita ali e cura um paralítico, que era o paralítico de Cafarnaum. Aí Jesus ele vem aqui e muda a vida de um homem que tinha uma das mãos ali mirrada, ressequida. Enfim, Jesus ele vai operando milagres, mas naquele dia o milagre que eles conhecem é um Deus que acalmava tempestades, tá? Isso é maravilhoso. Só que outras coisas assim vão enriquecendo a nossa vida dentro dessa mensagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês que Jesus estava com os discípulos em diversas situações. Então os discípulos ali foram aprendendo, foram, né, sendo ali edificados, foram ali sendo ensinados por Jesus. Em algumas situações Deus priva eles de passarem por algumas coisas, em outras Jesus vai lá e ensina eles, né? Só que algo que eu notei aqui que em várias situações Jesus estava com eles, né, com eles, mas em algumas situações, assim como ele está também conosco, mas em algumas situações Jesus ele vai estar. Só que a luta, quem vai ter que passar somos nós. Ah, então quer dizer que Jesus ele vai me abandonar em uma situação difícil? Não. Mas existem situações que nós temos que passar, porque isso também serve para nós como aprendizado. Jesus estava com os discípulos no barco. E o fato de Jesus estar ali com eles não fez, né, não deixou eles imunes ou privou eles de passar pela situação. O fato de você servir a Deus, de você buscar o Senhor, isso não te faz imune ou não te protege de passar por uma dificuldade. Porque é comum a gente ouvir pessoas dizendo que quanto mais buscam a Deus, quanto mais se aproximam do Senhor, mais difícil fica. E é bem verdade isso, querido. A vida do cristão ela é em constante luta, em constante guerra, batalha, porque nós sabemos que o nosso descanso vai ser quando Jesus voltar. Mas então assim, é maravilhoso você entender que o fato deles estarem com Jesus no barco, eles não eram apenas conhecedores, seguidores de um evangelho, não. Jesus estava com eles.
isso não fez eles imunes a uma situação difícil. A diferença ali, queridos, e até anotei isso para dividir com vocês, que está na igreja, buscar Deus, orar, ser, né, assíduo ali nos cultos, isso não vai fazer você imune a situação nenhuma. Mas você está na igreja, buscar ser fiel, isso te dá a garantia de que você vai passar pela luta, você vai passar pela dificuldade, mas você vai chegar do outro lado. E lá sim você vai poder cantar o hino da vitória. Entenda, seguir a Cristo não garante que você vai passar por momentos maravilhosos todos os dias da sua vida. Mas seguir a Cristo te dá uma certeza. Em qualquer momento, em qualquer situação, você vai passar. E você vai prevalecer do outro lado. Ah, mas então eu tenho que passar por dificuldade? Quem seria Daniel, querido, se não tivesse passado pela cova dos leões? Quem seria um Sadraque, Mesaque e Abednego se não tivessem sido lançados dentro de uma fornalha? A diferença é, eles passaram pelas provações, mas eles confiaram em Deus e eles puderam então testemunhar as grandes obras que Deus fez na vida deles. Ei, se a situação está difícil, não pula do barco não. Chama pelo Senhor, luta com Ele. Se é um momento em que você tem que passar, você entende, não, eu preciso lutar, luta com Cristo. Você vai chegar do outro lado. Que Deus abençoe você poderosamente. Compartilhe essa mensagem com um número maior de pessoas que você puder. Ah, eu conheço alguém que precisa ouvir que essa situação ele tem que passar, mas que se ele ficar firme, ele vai prevalecer e vai vencer. É para ele que você vai enviar essa mensagem. E eu tenho certeza que vidas serão edificadas pela palavra de Deus. Fique com ele e até a próxima, em nome de Jesus.